Mesmo com imagens de câmeras de segurança, muitos criminosos não são presos por falta de flagrante. Prisões temporárias e preventivas dependem da interpretação de cada juiz. E aí, muitas vezes, pode haver uma má aplicação da lei. As imagens deste assalto no Jardim Nova Aliança mostram claramente a ação dos bandidos ao roubar o celular de uma mulher. A polícia chegou até os ladrões e, apesar de terem sido reconhecidos pela vítima, os criminosos não ficaram presos. Caso semelhante no bairro Lagoinha. As câmeras do prédio registraram o momento em que a quadrilha furta bicicletas avaliadas em mais de R$6 mil. Com a divulgação das imagens, o casal se apresentou à polícia, devolveu as bikes e responde o processo em liberdade. Situações como essas causam medo e sensação de impunidade na população. Muito amedrontados, todos nós moradores, porque as imagens provam que foram eles, está evidente. E eles estão soltos, né? Como sempre, né, as vítimas são mais prejudicadas. Eles estão soltos e nós presos no apartamento com medo. Este jurista explica que, apesar das imagens provarem a ação, não servem como flagrante. E, por isso, as prisões não acontecem de imediato. O flagrante, basicamente, é quando o indivíduo é surpreendido pela polícia ou qualquer outra pessoa no exato momento em que está praticando crime. Essas filmagens feitas em via pública, elas servem exatamente para demonstrar autoria, ou seja, para apontar a pessoa que praticou algum crime. Pelo Código de Processo Penal, as imagens das câmeras de segurança podem ajudar em outros 2 tipos de prisões. A temporária, que prevê 5 ou 30 dias de detenção prorrogáveis, e a preventiva. O pedido é feito pelo delegado, mas depende da interpretação de cada juiz. É a aplicação de cada juiz. Como eu disse, o Código de Processo Penal ele é bastante aberto. Portanto, o juiz pode determinar a prisão de alguém preventivamente, que é uma forma mais grave de prisão, como garantia da própria ordem pública. Quando que a gente vai ter a possibilidade de prisão, em regra, né? Quando houver risco de fuga, que é um caso que, nesses casos, é possível, né? Porque se a pessoa já tem uma prova tão forte assim, numa filmagem, ela provavelmente vai fugir, porque sabe que muito provavelmente vai ser condenada. E também a gente vai ter, quando existe o risco da pessoa cometer outros crimes, né? Então ela também vai ser recolhida para não cometer os crimes, seria a garantia da ordem pública, ou até mesmo para evitar a destruição de alguma prova, né? Importante para o processo. O professor da USP ainda lembra que em 2011 houve uma mudança no Código de Processo Penal para diminuir as prisões. A intenção é que, dependendo do caso, a detenção seja o último recurso. Eu não vejo necessidade de uma mudança legislativa, né? Na realidade, o que a gente tem no caso, às vezes, é uma má aplicação da lei. Isso acontece também. São casos em que haveria elementos, né, para fazer a prisão e ela acabou não acontecendo. E o contrário também acontece, é importante que a gente diga, né? A gente tem, às vezes, alguns casos que não há muito motivo para a pessoa ficar presa, às vezes o crime é muito leve, não há, assim, indícios muito fortes de autoria, e a pessoa acaba ficando presa injustamente. Para este especialista em segurança, mesmo que as câmeras não estejam mais inibindo as ações criminosas, ainda é um meio que ajuda na elucidação dos casos. O ideal seria que os circuitos de vigilância fossem ligados a uma rede de monitoramento, assim como acontece com o projeto Olhos de Águia da Polícia Militar. Isso facilitaria que mais prisões em flagrante acontecessem. Flagrante significa que a pessoa está sendo presa no momento do crime cometido. Então, a câmera realmente ajuda muito e, havendo flagrante e havendo a possibilidade da pronta resposta, ou da segurança pública ou da segurança privada, no caso de condomínios, esse flagrante realmente, com a ajuda da câmera, ele é efetivado. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Puxa, aqui ao meu lado está o advogado e ex-presidente do Consegue-Sul, José Rubens Hernandes. Doutor, as imagens que mostram a ação dos bandidos podem ser prova para incriminá-los? Boa tarde. Boa tarde. Podem servir como prova para incriminá-lo, sim. O que a gente recomenda é que quem detiver essas imagens, normalmente captadas em circuitos fechados de TV, que levem essas imagens, o recipiente delas, o HD, o disco, o que tiver, logo o mais rápido possível para a autoridade policial, porque agindo rapidamente, a autoridade poderá aplicar o flagrante, que é a prisão dos bandidos logo após a ocorrência do crime. E as pessoas também têm que tomar algumas atitudes em relação à própria segurança, por exemplo, que eu estava conversando com você, Davi.
A primeira a recomendação que se tem é que a pessoa deve lavrar sempre um boletim de ocorrência, mesmo que o crime seja de baixo potencial ofensivo, um furto de um toca-fitas, de um aparelho de som de um carro, por exemplo. É importante lavrar esse boletim de ocorrência porque aí a polícia vai poder mapear a existência de crimes naquela localidade e aí vai poder disponibilizar mais viaturas rondando aquela localidade. Então, isso pode melhorar, inclusive, a segurança. E, além disso, recomendações muito simples que as pessoas podem tomar. Por exemplo, os vizinhos se dá o trabalho de se conhecerem. Quem são meus vizinhos? O que eles fazem, os telefones, no caso de uma emergência. Se eu vou viajar, por exemplo, qual é a recomendação? Recolher o jornal, não deixar a revista ali com aquela aparência de abandono na minha casa. Aquilo pode servir de chamariz para um furto na minha casa durante a minha ausência. Então, são atitudes bastante simples e que a gente recomenda. Tem bairros da cidade, por exemplo, que já criaram grupos de WhatsApp dentro das ruas, então as pessoas se comunicam conversando sobre possíveis situações que chamam a atenção. Então, um carro diferente, uma motocicleta diferente, um transeunte que está passando por ali que não é conhecido, as pessoas se comunicam e buscam informações nesse sentido. E há também, por exemplo, o Cinesp Cidadão, que é um aplicativo que pode ser baixado em qualquer celular, onde você verifica a placa do veículo. Se houver queixa de furto ou roubo em relação àquele veículo, na hora já sai nesse aplicativo. Então, a recomendação é, utilizando ele, já chamar a polícia em seguida. Já dá essa informação, a polícia rapidamente vai comparecer ao local para tentar aplicar um flagrante. Esse sentimento de impunidade traz qual consequência? Eu acho que é um sentimento de impotência que a população acaba sofrendo, mas a melhor solução que tem para isso é não acreditar que a segurança é um problema das autoridades, da Polícia Militar, da Polícia Civil. A segurança é um problema da população. E a população precisa se organizar dentro dos bairros, principalmente, com atitudes simples, como as que eu falei, para, a partir daí, se aproximar das autoridades policiais para permitir ou para colaborar até com uma melhor investigação, maior efetividade no trabalho das polícias. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre a polêmica envolvendo a licitação de hortifruti em Ribeirão Preto. Pussi. Já, Davi?